Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e juntos vamos continuar falando sobre a álgebra na matemática, o estudo das operações matemáticas envolvendo letras, aquilo que por vezes deixa você meio baratinado, baratinada, mas fique tranquilo, fique tranquila que com a sequência das aulas que nós estamos fazendo, que você está acompanhando, você consegue sim realizar suas atividades e eliminar suas dúvidas, ok? Vamos ver o que a aula de hoje nos reserva. Vamos trabalhar ainda com a adição dos polinômios, nós já falamos sobre os monômios, já começamos a mostrar os polinômios, monômio é aquela caixinha, é o termo algébrico, e o polinômio são vários termos algébricos, várias caixinhas, como se fosse um trem, cada vagão é um monômio, e eles são unidos, então o polinômio ele fica um pouquinho maior. Por isso tem que ter mais cuidado na hora de trabalhar, para enxergar ali os termos semelhantes, os coeficientes, as partes algébricas, para que você possa resolver as situações, problemas direitinho, tá bom? Como que nós fazemos então a adição dos polinômios? Será que existe alguma regra? Será que a regra para trabalhar com a adição dos polinômios é a mesma regra para que trabalha com a adição dos monômios? Será que isso tem alguma coisa a ver com a adição de números que você já está acostumado a fazer? É muita pergunta, Mas a resposta é única, tá? Você trabalha a adição, seja ela com números ou com letras, da mesma forma, sempre com os elementos iguais, com os elementos semelhantes. O que isso quer dizer? Que eu não vou somar número com letra, Eu só vou somar número com número e letra com letra. Não esquecendo que essas duas partes compõem um monômio, tá? Compõem o termo algébrico. Então, nós procuramos termos algébricos semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma letrinha, a parte literal, mesma letrinha e mesmo expoente, tá? E você vai somar o coeficiente, o número que está à frente dessa letra, tá bom? Observe aqui os polinômios descritos pela professora Anne na lousa. Este desafio, eu vou dar um tempinho para você copiar, para você resolver e a gente já corrige. Vou ler um pouquinho, vou ler antes para vocês, tá? Usando os polinômios P e Q, determine na letra A soma de P mais Q, a soma de P mais Q já é redundante, A soma de P e Q, e na letra B a diferença entre P e Q. Olha só o polinômio P. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy. Tá vendo como são partes literais diferentes? Tá? Então, cada parte literal representa um monômio, uma caixinha, um termo algébrico. Juntou todo mundo, virou um polinômio. E o polinômio Q, 2x ao quadrado mais 8xy menos 3y ao quadrado. Rapidinho aí, copia no seu caderno e resolve que nós corrigimos.
Fez direitinho aí? Achou fácil, achou difícil? É para dar aquela aquecida, né? Para a aula desenvolver com mais dinamicidade, porque daí você já fez um exercíciozinho já de entrada na aula e agora a gente consegue desenvolver o restante que está proposto aqui, tá bom? Vamos corrigir então. A soma, primeiro modo. Em aulas anteriores, nós falamos já dos dois modos, né, das duas possibilidades de resolver. Nesse primeiro modo, é o que você está mais acostumadinho ou mais acostumadinha talvez. É escrever o polinômio aqui na linha, né, uma resolução linear, e à medida que você for executando as operações, você vai descendo as linhas, colocando os resultados, tá bom? Igual você faz nas expressões, lembra-se? Então, na primeira investida, nós tiramos os parênteses. E o que eu tenho que cuidar na retirada dos parênteses? Se existe algum sinal negativo na frente, porque daí eu preciso fazer a regrinha, né? Aqui não tem sinal negativo, sinal positivo, então elimina-se o parênteses e todo mundo continua como é, com os mesmos sinais, ó. Mais 2x ao quadrado, mais 8xy, menos 3y ao quadrado. Ficou todo mundo igual. Segunda coisa que fazemos, segundo passo, unir, agrupar os termos semelhantes. Ou você coloca todo mundo juntinho, um do ladinho do outro, que não tem problema, não esqueça de levar o sinal. Ou você vai marcando, né, aqueles que são iguais ali na sentença, tá bom? X ao quadrado com 2x ao quadrado, você já faz a sominha aí. Tem 1x ao quadrado com 2x ao quadrado, resultado 3x ao quadrado, tá bom? Então você vai trabalhar com a soma dos coeficientes, certo? Não confunda coeficiente com expoente, pelo amor. Coeficiente está na frente, expoente é o numerinho que está em cima, tá bom? Então, só com o número que está à frente da letrinha, tá? Y ao quadrado com menos 3y ao quadrado, tem 1, vai tirar 3, ficou devendo 2, né? Pensa assim também? Menos 5xy mais 8xy, vou tirar 5 e tenho 8, sobram 3xy. Isso foi a adição dos termos semelhantes, tá bom? Então, o resultado da soma desses dois polinômios, 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais 3xy. E o segundo modo, você fez pelo segundo modo? É aquele que a gente arma tipo uma continha, não é? E já coloca os polinômios ali com os termos semelhantes um embaixo do outro. Cuidado quando não tiver termo semelhante. A caixinha vai ficar vazia, tá bom? O que eu falei? O que é isso? O que isso quer dizer? Por exemplo, se não existisse o menos 3y ao quadrado, se não existisse, o espaço dele ia ficar vazio, né? E daí você ia ter que repetir aquele termo aqui embaixo. Então, cuidado com isso, tá? Fazendo a soma da mesma maneira, já direto nos termos semelhantes, menos 5 com mais 8 dá 3, 1 com menos 3, menos 2, e 1 com 2 dá 3, deu a mesma coisa, tá bom? Aquilo que ficar mais confortável para você, você resolve e você aplica, tá? A letra B é uma subtração. Lembra que eu falei no início? Cuidado com a retirada do parênteses por conta do sinal negativo. É ele que você tem que prestar atenção aqui. O que o sinal negativo faz mesmo? Troca, inverte todos os sinais que estão ali dentro do parênteses, tá bom? O menos com o mais ficou menos. O menos com o mais ficou menos. E o menos com o menos ficou mais. Então, inverteu todo mundo. Cuidado aí com a regrinha, tá? Primeiro parênteses retirado tranquilamente, porque não tem nada que impeça isso. Fazendo os termos semelhantes. De novo, x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, mais y com mais 3y, já deu uma diferencinha aqui. E o menos 5xy com o menos 8xy, vai dar uma diferencinha. Então, por mais que sejam os dois polinômios iguais, a soma tem um resultado e a diferença tem outro, né, pessoal? Mesma coisa quando é número. Quando você soma número, tem um resultado. Quando você faz a diferença do número, é outro resultado, né? É mesmo meu pensamento. 1x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado. 1y ao quadrado mais 3y ao quadrado, o numerinho que está na frente é a quantidade. Tenho 1, somei 3, fiquei com 4, tá bom? É tranquilo. Menos 5 com menos 8 é aquela história do dever. Devo 5, devo 8, devo 13.
Lembra-se disso, lá da regra de sinais, quando a tua prof te ensinou? Então, aqui também funciona igualzinho, tá? O segundo modo, só para reforçar, para completar, para os dois terem as duas soluções, mesma situação. Termo semelhante embaixo de termo semelhante, faz a soma ou faz a subtração, por isso que nós chamamos de adição algébrica, tá? Menos 5 com menos 8, menos 13, a parte literal continua a mesma, não mexe na letra. Y com 3, 4, né? 4y ao quadrado, e x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado. Deu um resultadinho diferente, mas você aplicou o mesmo procedimento de resolução, tá? Sempre prestando atenção nos sinais. É ele que às vezes vai quebrar as tuas pernas, tá? Num deslize aí, numa falta de atenção. Mas refaça a conta, olhe rapidinho que você vê e confere se os sinais estão todos certinhos, tá bom? Pra frente. Essas observações eu quero também que você registre no seu caderno e destaque, como se fosse um resumo daquilo que você já fez. E é sempre bom ter um resuminho à mão, né? Nos polinômios, a adição algébrica só acontece entre os termos semelhantes, isto é, os termos que possuem a mesma parte literal, a mesma letrinha. O resultado de uma adição algébrica entre polinômios sempre será um polinômio reduzido, tá? Então, registre isso aí no seu caderno, que a gente já continua com a aula. Caprichou nesse teu resuminho aí? É sempre bom ter um resumo à mão para que, né, as informações importantes estejam ali de fácil consulta para você, tá? Vamos continuar com a nossa aula e ver o que nós reservamos para você nesse próximo momento. Ó, um exercício. Vamos ver se você vai usar teu resuminho ou você vai fazer de cabeça aí como você entendeu tudo. Vamos ler.
A professora Andréia passou o seguinte exercício para os seus alunos. Abre aspas aqui, porque é o que a professora escreveu no quadro, tá? Considerando os polinômios a, 3x ao quadrado mais 2, 3a ao quadrado mais 2ab menos 2b, e o polinômio b, menos 2a ao quadrado menos 2ab mais b, determine. Na letra A, a soma do polinômio a e b. Na letra B, a diferença, A menos o polinômio B, né? Fechou aspas aqui, não vai se confundir, não tem nenhuma parada aqui diferente por causa dessas aspas, tá bom? É só para fechar o que a professora escreveu no quadro. Outra observação importante aqui, o nome do polinômio, letra maiúscula, A e B. As letrinhas, a parte literal do polinômio, letrinhas minúsculas, tá? O A e o B, ok? Vamos lá. Aqui de novo o que a professora colocou no quadro para você não se perder na informação. Paulo disse que a resposta do item A é 5 ao quadrado menos B. Antônio disse que não. A resposta do item A é A ao quadrado menos B. Qual dos dois acertou? E justifique a sua resposta. Vamos ver de qual time que você é. Do time do Paulo ou do time do Antônio? Resolve direitinho aí que nós já corrigimos.
A gente vai então resolver a letra A e a letra B, que já resolve aqui a parte do justifique sua resposta, né? Justifique a sua resposta, mostre o cálculo e veja aí quem é que acertou, se foi o Paulo ou se foi o Antônio. E você também acredito que acertou. Vamos lá? A soma então, na letra A, o polinômio A, 3A ao quadrado mais 2AB menos B, mais o polinômio B. Olha que a prof não colocou o mais, não coloquei os parênteses, porque a essa altura do campeonato você já sacou, né? Você já entendeu que o sinal positivo, a soma, não interfere nos sinais do polinômio que vem a seguir. Então aqui, ó, do A ao quadrado, 2A ao quadrado para frente, tá igualzinho o polinômio B lá, ó. Menos 2A ao quadrado, menos 2AB mais B, entendeu? Então, nessa aula aqui, você ficou com 2 exercícios de maneiras diferentes, né? Mas os dois estão certos. Lá no comecinho da aula, nós mostramos os parênteses e a retirada dos parênteses, e aqui já fizemos um passo direto, não é? Porque já sabemos bastante coisa sobre isso. Segundo passo, lembra qual é? Juntar os termos semelhantes, né? Ou você marca, ou você coloca um do ladinho do outro. Eu marquei. Então, aqui, ó, o 3A ao quadrado com o menos 2A ao quadrado, A ao quadrado. Tenho 3, vou tirar 2, sobrou 1. O próximo, 2AB com menos 2AB, tem 2, perdeu 2, ficou com 0, certo? E menos 2B com mais 1B, perdi 2, mas ganhei 1, ainda estou devendo, né? Saldo negativo. Lembrando que este polinômio, esse monômio aqui, ó, 0AB, ele não precisa ser escrito. Resultado A ao quadrado menos B, da letra A. Então, você já sabe quem que acertou ali do Paulo e do Antônio, não é? Letra B, 3A ao quadrado mais 2AB menos 2B, que é o polinômio A, menos, agora botei o parênteses, botei o sinal negativo e ainda está em vermelhão, para que você preste atenção nele. Regra de sinais, menos com menos mais, menos com menos mais, e menos com mais, menos. Tá vendo? Inverteu todo mundo. Juntando os termos semelhantes. 3A ao quadrado com mais 2A ao quadrado, 5A ao quadrado, já deu diferença, né? O próximo, 2AB com 2AB, 4AB. O próximo, menos 2B com menos B, menos 3B. Resultado aqui da letra B. Ou seja, quem acertou a resposta foi o Antônio, né? O Paulo disse que a resposta do item A era 5A ao quadrado menos B, e o Antônio disse que a resposta seria A ao quadrado menos B. Quem acertou foi o Antônio, ok? Vimos então aqui nesta aula que para somar ou subtrair 2 ou mais polinômios, devemos somar ou subtrair os coeficientes dos termos do mesmo grau, ou seja, os termos semelhantes, mesma letrinha, tá? Mesma letrinha, mesmo expoente, ok? Eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.